As livrarias no Brasil têm fechado as portas. A última foi a Saraiva, que fechou pelo menos 20 agências em cenário nacional, depois da Livraria Cultura. E, para mim, foi devido esse fechamento, porque eles estão terceirizando a culpa junto com o investimento em mídia para dizer que a responsabilidade do fechamento dos estabelecimentos é do brasileiro, é do povo, que deixou de ter um afeto pela cultura, né, pela alta cultura da leitura. Eu acredito que esse processo que eles estejam passando agora seja algo totalmente merecido. E digo mais, demoraram muito a fechar as portas. Porque, primeiro, eles começaram a perder espaço para as vendas online. Eles ignoraram que as pessoas preferem comprar livros online, que lidar com as pessoas é um fardo. E as compras online vão cada vez mais substituindo as compras em lojas físicas, que são muito apelativas e são muito mais persuasivas sobre as pessoas que, geralmente, quem gosta de ler tem uma tendência a desenvolver uma introspecção, são pessoas introvertidas. E esse relacionamento de pessoa a pessoa pode incomodar bastante. Mas as livrarias ignoraram não apenas isso, eles também não deram chance para quem estava iniciando. É o meu segundo argumento. Para você se tornar um escritor no Brasil, você publicar um livro é uma burocracia enorme, isso quando o preço não é enorme. E as livrarias tinham todo o tempo do mundo, todo o investimento possível, eles tiveram todo o cenário favorável a dar iniciativa, dar uma oportunidade a quem estava começando a escrever livros e queria um espaço no cenário. Eles não concederam. E segundo é que os preços não eram acessíveis. Um brasileiro não pode gastar 50, 60 reais em um livro, porque pesa muito. Parece que não, mas pesa. E o livro é algo que não traz um investimento a curto prazo ou mesmo um investimento que traga um retorno intrínseco. Não é porque você lê alguma coisa que literalmente você vai aprender algo que vai mudar ou melhorar a sua vida em algo. Geralmente a leitura é muito associada ao entretenimento. Mesmo que seja algo construtivo, você não pode achar que vai colher frutos financeiros por estar lendo algo. É muito mais uma questão de motivação do que de investimento, ao contrário do que eles tentam ensinar para nós. O quarto argumento é que eles criaram uma fantasia sobre uma leitura que frustra. É justamente o que eu acabei de falar. O brasileiro acha que você abre um livro e você abre um mundo novo na sua cabeça, que você, lendo, você vai adquirir inteligência, o que não é necessariamente verdade, ou que lendo você pode ter acesso a um novo mundo, o que também não é verdade. Na verdade, a leitura, ela conduz a sua imaginação e não abre você à criatividade, ela não abre você a ser uma pessoa que pensa fora da caixa. Na verdade, ela vai fazer com que você associe coisas que você já conhece através de outras perspectivas. Você vai pegar personagens que você já conhece, em caminhos que você já conhece, e vai apenas mudar o roteiro. A leitura não necessariamente vai fazer você virar uma pessoa criativa, porque se você não nasceu criativo, péssimas notícias. Você vai ter muito trabalho para se tornar uma pessoa criativa, porque não existe uma explicação lógica de como as pessoas criativas pensam, porque a criatividade é desafiar a própria lógica. Então, ler livros, se entreter com algo que você já conhece, apenas mudando o cenário em diferentes histórias, não vai fazer você produzir novos pontos de vista sobre algo, novos caminhos. Você apenas vai ter uma gama maior de conhecimento para você escolher caminhos que já existem. E essa fantasia sobre a leitura te tornar uma pessoa excepcional é completamente frustrante. Quando o brasileiro começa a ler, ele vê que não está tendo resultado nenhum, como eu disse há pouco tempo, ele se frustra, ele vê que a leitura não leva a muito lugar, e também tem a questão social, que você chega para uma pessoa e começa a conversar sobre a leitura, a conversar sobre a cultura que você adquiriu, o conhecimento que você está explorando, e a pessoa vai te achar um cara chato. Ele vai te ouvir e tá só esperando você calar a boca para começar a conversa de bar, a falar de mulher, a falar de cerveja, a falar de ficar doidão, e é isso que importa para muitas pessoas. O problema é que você dando a ilusão para as pessoas de que a leitura vai mudar esse cenário é completamente ilusório, é até frustrante. Outro argumento que eu tenho é que o brasileiro não se encaixa no perfil de leitor intelectualoide que eles pregam. Inclusive professores dizem isso, principalmente em faculdade, de que o incentivo à cultura vai fazer realmente você chegar a um novo patamar. Tem aqueles
discursos padrões, né? Como eu comecei lendo Harry Potter, daqui a pouco eu estava lendo Aristóteles, e não é assim que acontece. A maioria das pessoas que começam lendo por livros que estão em tendência no momento, essas pessoas não realmente exploram outras áreas de leitura. Essas pessoas aprendem a ler romances, aprendem a ler histórias, aprendem a ler um suspense e elas param nisso, né? E é preciso encarar isso com muita realidade, com vontade de encarar a realidade, porque não é a leitura de uma coisa que vai te puxar a gostar de outra. Na verdade, o que te influencia a gostar é o seu meio social. Se você é à vontade com o seu meio social, você vai se manter naquilo. Se você se incomoda com o seu meio social, você vai buscar uma mudança. E a leitura é um meio, é uma ferramenta que você usa para adquirir essa mudança. Então não é a leitura que vai mudar a sua vida, sua perspectiva sobre as coisas, o seu modo de pensar, e sim o seu incômodo. A sua vontade de enfrentar o incômodo vai fazer com que você busque ferramentas que te ajudem nesse processo. Então, se você nunca se interessou realmente em enfrentar o desconforto que você vive, você não vai simplesmente abrir um livro e começar a mudar o seu modo de pensar. O que acontece é o contrário, você está incomodado, você quer enfrentar esse desconforto que você sente e você usa a leitura como um meio de busca para pegar as ferramentas corretas, os minerais corretos que você precisa para poder seguir nessa mudança que você pretende fazer. Outro ponto interessante é que o brasileiro ele é leitor, diferente de uma pesquisa recente da Globo que mostra que 70% dos brasileiros não leem. O que eles querem dizer com não leem? Não leem o quê? Nada? É impossível que a pessoa não leia nada, nem que seja um jornal, nem que seja uma revista, nem que seja um texto no WhatsApp, um gibi, as pessoas leem. O diferencial aqui é que eles não consideram leitura aquilo que foge do interesse econômico deles. Se é algo que não faz bem para a indústria que eles propagam, então você não é considerado um leitor. Você não é considerado uma pessoa que constantemente está enriquecendo essa indústria dos livros. E é uma indústria dos livros, é um monopólio do livro, porque se você for numa livraria real, aí no shopping da sua cidade, você vai ver que o que eles vendem é livro de youtuber, é livro de ex-BBB, é livro de ator, é livro de cantor, é biografia da vida das pessoas, não é nada realmente interessante, não é nada que as pessoas queiram usar num processo de mudança de vida, não é nada que as pessoas queiram usar como um crescimento pessoal, e quando é uma porcaria, é um monte de coach inventando métodos mágicos para você transformar a sua vida, né? Como emagrecer sem parar de comer, como perder peso sem sofrer, como fazer mudanças na sua vida sem sair da sua zona de conforto. E quando o brasileiro lê isso, ele não se sente interessado. E, por incrível que pareça, as editoras realmente, as livrarias realmente achavam que o brasileiro precisa disso e que ele vai comprar isso. Tanto é que eles fecham as lojas por dívida com os fornecedores, ou seja, eles compram esses livros mais do que eles vendem, eles acreditam que o brasileiro deve ser induzido a mudar, que o brasileiro deve comprar esse rótulo de intelectualoide que eles vendem, o que nunca vai funcionar. Então, na minha opinião, as livrarias mereceram fechar. E se eles não aprenderam com seus próprios erros, eles não vão voltar à atividade tão cedo e esse mercado vai ser totalmente substituído pela venda online.